Boa noite, senhoras e senhores. Hoje temos um Conversas Cruzadas especial. Inclusive, estamos em outro cenário para realizar o último debate entre os candidatos à presidência do Grêmio. Eleição que ocorre no domingo, depois de amanhã. Depois de ter passado pelo Conselho Deliberativo, o critério de escolha, resultaram 3 candidatos que estão sendo submetidos agora ao crivo dos associados, aqueles que estão em dia com as mensalidades no último ano e vinculados ao quadro social há pelo menos 2 anos. Essa eleição já vem se processando por correspondência e atingirá o seu ponto culminante no domingo com o voto presencial em urna eletrônica no Estádio Olímpico. O nosso programa de hoje, que está começando, que também está sendo transmitido pelo site globoesporte.com/rs, está dividido em 4 blocos. No primeiro, cada candidato vai responder à pergunta de um jornalista, um cronista esportivo, sendo que os outros 2 vão comentar a resposta. Nos demais blocos, os candidatos farão perguntas entre eles com tema livre. Agradecemos a presença dos 3 candidatos que prontamente aceitaram o convite da TV Com e vamos agora apresentá-los. Fábio Koff, candidato da Chapa 1. Homero Bellini Júnior, candidato da Chapa 3. E Paulo Odoni, candidato da Chapa 4. Lembramos que o candidato da Chapa 2, Eudir Antonini, não teve votos suficientes para chegar ao segundo turno desta eleição. O nosso programa, como de hábito, tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, Carinho, Respeito e Honestidade, Sicredi, gente que coopera, constrói um mundo melhor, e Sistema Fê Comércio. Com você a gente faz a economia girar. Neste bloco inicial, o candidato terá 2 minutos para responder a pergunta. Os 2 restantes candidatos terão também 2 minutos para comentar a resposta do primeiro. E o questionado voltará e terá 1 minuto para a réplica. Então vamos começar o debate com os candidatos ao Grêmio. Quem vai responder a primeira pergunta será o candidato Fábio Koff. E vamos sortear o jornalista que fará a pergunta. E o sorteado é Maurício Saraiva, que então está com a palavra. Boa noite, candidato. Eu gosto muito de falar de futebol, das coisas do campo. Então eu quero fazer uma pergunta bem específica. Zé Roberto é um meia-esquerda de alta qualidade, com 38 anos de idade, que não suporta um ritmo alto de domingo, quarta. Então, o ideal é que o Grêmio tenha uma outra peça da mesma qualidade para o ano que vem, provavelmente com Libertadores. A pergunta é, um meia-esquerda é artigo raro e caro no mercado. Qual é o potencial de investimento que tem o Grêmio para fazer contratações no ano de 2013? Resposta, 2 minutos. Bem, em primeiro lugar, boa noite, Lazier, boa noite, Dr. Paulo Odoni, Dr. Homero Bellini. O investimento do Grêmio vai ser proporcional à sua ambição. Nós estamos em busca do título de tri da Libertadores e acreditamos no potencial da torcida do Grêmio, da possibilidade de nós melhorarmos o que está certo, agregando valores à atual equipe. E uma das carências apontadas pelo Maurício reside na meia cancha do Grêmio. Evidentemente não mediremos esforços para dotar essa posição de um substituto à altura do atual titular. É impressionante o fôlego, a vitalidade e a disposição desse jogador, Zé Roberto, que não diz a idade que tem. Até o seu biotipo, o seu porte físico, não é? Permite a atuação de até, se eu não estou enganado, mais 2 anos, porque ele não tem sentido. Ele começa num ritmo e termina o jogo no mesmo ritmo. Por outro lado, o treinador do Grêmio o está aproveitando com sabedoria aos jogos em que ele não é ocupado e descansa, o que tem proporcionado a que ele dê uma resposta positiva dentro do campo.
nós vamos agregar valores à atual equipe. Entendemos que o Grêmio desse segundo semestre é bem diferente do Grêmio do primeiro semestre. Mas há carências também na equipe e vamos qualificá-la, porque nós não nos conformamos em ser meros coadjuvantes em toda e qualquer competição. E vamos com o objetivo do tri da Libertadores. Obrigado. Romero Bellini comenta o assunto por 2 minutos. Bom, Lazier, primeiro, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Prazer estar aqui também na presença, e eu vou me permitir ser um pouco menos formal na presença do Fábio e do Odoni para um debate que eu tenho certeza que vai ser extremamente salutar para que o torcedor e o associado possa decidir bem no domingo. Bom, o objetivo de toda e qualquer pessoa que assume a gestão de um clube da grandeza do Grêmio, obviamente, é a conquista de títulos. E conosco não vai ser diferente. A capacidade de investimento, ela tem absolutamente tudo a ver com o conceito de gestão, com o projeto a ser feito e com a capacidade de angariar grandes receitas. E no nosso entender, isso é algo que tem falhado no Grêmio. O Grêmio tem conseguido alavancar melhores receitas, mas se satisfaz, na nossa concepção, com pouco. Para que tu possas fazer grandes investimentos, e eu aí vou me permitir não me restringir só ao nome do Zé Roberto, que é um grande jogador, mas nós temos outros que vieram com igual capacidade para esse plantel e que precisam de reposições à altura, e um plantel que precisa agregar pelo menos mais 2 ou 3 jogadores com condição absoluta de titularidade, 5 ou 6 jogadores de grande qualidade para a composição de um bom grupo, qualificado grupo, em termos de quantidade e de qualidade, porque no primeiro semestre do ano que vem o Grêmio terá Libertadores da América, Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho, e nós pretendemos que o Grêmio entre nas 3 competições para ser campeão. Não me agrada o conceito de que o Grêmio entre em qualquer competição que seja limitado a objetivos menores que o título. Esse ano, por exemplo, o Grêmio teve um discurso desde o início da competição que era a busca da vaga da Libertadores. Eu acho que isso é consequência da competição. Acho que um clube da grandeza do Grêmio tem que entrar para ser campeão de qualquer coisa que disputa. Se chegar só a Libertadores, ok, mas o objetivo é o título. Então, possibilidade de investimento tem que haver com possibilidade de geração de receita, e nós vamos ampliar as receitas do clube. Agora quem comenta o tema é Paulo Odoni. Bom, boa noite a todos também, quero cumprimentar o Dr. Fábio Koff, o Romero Bellini e o Lazier. Olha, Maurício, lá em 2005, nós fizemos com o Grêmio uma massa falida, fizemos um catado de jogadores e não tínhamos a menor condição de ter uma equipe tecnicamente qualificada. Jogamos na moral, no caráter desses jogadores e no comando de um cara que era um cidadão, que era o nosso Mano Menezes. Chegamos ao final daquele jogo com 4 meninos com menos de 18 anos. O Lucas, o Anderson, o Nunes e o Galato no gol. Éramos 7 e tínhamos um pênalti contra. Foi assim que nos safamos, talvez, de uma morte dura para o Grêmio. Graças a Deus, nesses anos, conseguimos nos livrar de pagar, por exemplo, uma folha de salários que era do passado do clube e que não contribuía nada para uma equipe. Agora, não tem mais isso. A casa está arrumada, o treinador é um senhor treinador, talvez eu reputo o melhor do país nesse momento. Tem uma equipe que disseram o asilo do Paulo Odoni, 3 jogadores com mais de 30 anos. O Zé Roberto, que termina um jogo contra o Fluminense, o Dr. Fábio disse isso, correndo mais do que entrou em campo. Tem um jogador, que é o Gilberto Silva, que quando precisa fazer um atalho em velocidade, ele consegue chegar na frente e um ponta. E tem jogadores alternativas. Faltam jogadores. Tem que qualificar mais tecnicamente, todos com o mesmo comprometimento. Nós mudamos a fotografia do time do Grêmio. O time do Grêmio agora é onde um Grêmio vencedor, comprometido, indignado, que reage mesmo quando está perdendo 2-1 no adversário e tem um expulso. Se tem mais 5 minutos, ganha do Fluminense. Então, o Zé Roberto, o Elano, todos terão que ter os substitutos à altura, e isso será composto junto com o Luxemburgo no nosso projeto de ganhar a América na Arena no primeiro ano. Réplica de 1 minuto, Fábio Koff. Eu entendo o esforço e a dedicação e o êxito vestido pelo presidente Paulo Odoni no ano de 2005. Porque eu assumi o Grêmio em 1992, em 93, perdão, em piores condições que 2005. Tínhamos
ameaça de corte de água. Não tínhamos ameaça de corte de energia elétrica. Não tínhamos 3 folhas para pagar, porque nós não tínhamos recurso para pagar sequer uma. 2 anos depois, no primeiro ano o Grêmio foi vice-campeão da Copa do Brasil. 2 anos depois o Grêmio era campeão da América do Sul. Primeiro campeonato da Libertadores. Quer dizer, segundo campeonato da Libertadores, bicampeão da Libertadores. Quer dizer, eu entendo o esforço que ele fez, e evidentemente que o momento era diferente, e eu também passei por essas dificuldades. Outra pergunta de jornalista agora para o candidato Homero Bellini. A pergunta vem de Paulo Brito. Pode perguntar. Candidato, boa noite. Bom, a gente sabe que um grande time, para conquistar grandes títulos, precisa de grandes jogadores. O Grêmio tem, nessa temporada de 2012, Zé Roberto, Elano, Gilberto Silva, Fernando, Marcelo Moreno. Mas Zé Roberto, Elano, Gilberto Silva são jogadores já em fim de carreira. A gente sabe, vão jogar alguns anos ainda pela condição atlética que tem a grife, são bons jogadores tecnicamente. Falando nisso, o Grêmio traria de volta, na sua gestão, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho também é um jogador que está encaminhando para o final da sua carreira, mas é um jogador que no Atlético Mineiro está fazendo a diferença com a grande campanha que o Atlético está fazendo. A gente sabe que Ronaldinho Gaúcho não veio nessa oportunidade, que foi para o Flamengo, mas jogaria no Grêmio e tem esse sonho de jogar ainda no Grêmio. Aliás, o presidente Fábio Koff já falou que teria na manga um grande jogador para trazer. Não seria ele? Quem seria? Então eu gostaria de saber de você, candidato, o que pensa a respeito de Ronaldinho Gaúcho? O candidato que responde por 2 minutos é Homero Bellini. Bom, Brito, boa noite. Parece um troço até encomendado, tio. Eu tenho que rir até. Eu jamais traria o Ronaldinho Gaúcho para o Grêmio. Jamais, sob nenhuma hipótese. Inclusive, foi uma discussão e uma briga muito séria que eu tive com o Antônio Vicente Martins, que todos sabem, é meu irmão, um querido amigo, mas eu tenho um conceito claro, meu, particular. Eu entendo que seria quase uma desmoralização para um clube da grandeza do Grêmio trazer de volta o Ronaldinho. Isso porque não aceito o modo como ele saiu do Grêmio à época. Eu conduzi o departamento jurídico que tratou a questão e nós ganhamos o processo do Ronaldinho em juízo. Isso é importante, tem que ser dito, mas todos os meandros da saída dele tiveram N situações que foram muito nefastas para o clube como um todo e muitas delas ocasionadas pela postura que, no nosso entender, foi inadequada dele. E eu dizia isso durante todas as vezes que foi entrevistado, quando houve a possibilidade dele retornar, e citava muito, inclusive, aquela fábula do escorpião que pede para o sapo atravessá-lo para outra margem do rio e prometendo que não mataria o sapo. E quando ele chega lá, o sapo larga ele na beira e ele mata o sapo, porque é da índole dele. E eu dizia que tinha quase convicção que o final seria o que foi. Se travou N discussões, N conversas, 10 modelos de contrato, isso, aquilo, outro, e no final ele não veio. Eu jamais traria um jogador desse tipo. Para mim, um jogador para jogar no Grêmio, mais do que qualidade, ele tem que ter vontade de vestir essa camisa. Essa camisa para nós é muito cara, é a camisa mais importante do mundo e para jogar aqui basta muito mais do que só qualidade como jogador. Comenta Paulo Odoni. Olha, do assunto Ronaldinho, não é que ele não veio ao final. Ao final não deixei vir, porque o que foi oferecido para vir e veio era um jogador que queria se reencontrar com a torcida do Grêmio, morar na cidade dele, Porto Alegre, e queria chegar à seleção brasileira e o título aqui. E por tudo isso queria vir ao Brasil só num lugar, no Grêmio. No dia que ele se dispôs, que tanto faz na cidade que ele nasceu, ou a torcida do Flamengo, que era ótima, ou o Palmeiras, que tinha o Filipão, ele já não tinha mais nada disso. E no dia que pediu em cima disso mais 12 milhões para ver se tirava, eu me convenci que só havia esse tipo de interesse. E isso não servia ao Grêmio, como não serve hoje em nenhuma circunstância. Então o Ronaldinho, para mim, é águas passadas, eu não tenho que cogitar dele.
o que a gente tem lá no Grêmio para ver, eu não tenho nenhum jogador-chave que vou trazer. Aliás, não botei nome de jogador também nenhum em chave de cofre. Não entendo isso. O que tem nosso é critério. Jogador que vem tem que vir aparelhado tecnicamente, que o treinador confie nele, que a gente tenha uma boa avaliação sobre a possibilidade dele e que ele tenha espírito, além da qualidade técnica, o espírito de entrega, de doação e de grupo no Grêmio. Se ele tiver isso, eu tenho um time com camiseta. Se ele fizer isso, eu tenho um time com qualidade. Se ele fizer isso, ele responde à minha ambição, a nosso sonho dos torcedores gremistas, que é de novo ganhar a Libertadores da América. E vamos fazer isso dentro da arena, com condições para fazer isso. Com todas as questões, como o Grêmio tem hoje, onde o mês tem 30 dias, paga em dia e honra a sua palavra. E cobra de cada jogador a mesma coisa. O resultado é, como se viu nesse jogo do Fluminense lá, um time que reage a qualquer circunstância negativa, que lembra muito que o torcedor começou a chamar de imortalidade, que não se entrega nunca e que é capaz de nos dar sempre a esperança a cada jornada. Sim, nós vamos chegar lá. Comenta, Fábio Koff. No que tange ao tema Ronaldinho, eu afino com o discurso dos dois. Até porque o Ronaldinho, com relação ao Grêmio, falhou 2 vezes. Falhou como quando saiu e mostrou falta de caráter quando a tentativa de retorno dele, ele a frustrou. Pelo comportamento dele, sublinhado pelo presidente Paulo Doni. Eu não sei se o presidente Paulo Doni quis me dar uma agulhada com jogador no cofre, não é? Eu tenho cuidado com relação ao jogador, presidente. Não, eu tenho cuidado, presidente. O Grêmio, nos últimos anos, dos quais o senhor foi 6 anos presidente, contratou... O senhor disse que foi 10, que eu quero mais 2. Não, o senhor, 6, nos 6, vou fazer mais depois 2. Dos 4 anteriores. 2 foi responsabilidade sua, lá com a indicação sua no futebol. Quando o senhor foi presidente, e mais outra diretoria, contrataram 189 atletas. Não é isso aí. Eu tenho 6 anos, o senhor disse há pouco na Rádio Gaúcha que eu tenho 10 anos e não sabe por que eu quero mais 2. O senhor tem 8 anos e mais 2. Cada vez tem uma versão, presidente. O senhor não tem 10 anos? O senhor falou lá e o senhor não tem 10 anos, 10. presidente? Não, senhor, eu tive 4 e 2 agora, presidente. Com 4 e 2? Com 4 anos, em 85, eu entrei com o Grêmio na 2ª divisão e entreguei 4 anos depois. O senhor apoiou o Duda 87, que entrou lá e aí fiz mais 2. O tempo é do doutor. O senhor não esteve em 87, presidente? Mas ele está me questionando. Não, ele está... Eu não entendo o comportamento do presidente. Calma, presidente. Presidente, calma, presidente. Calma. Nós estamos debatendo assuntos muito importantes aqui. Mas tem um projeto e um jogador com o nome no cofre lá ou não tem? Eu não tenho dos 180 e tantos que o senhor contratou. Não entregaram Esses eu não tenho. Lá dos 39 estrangeiros que o senhor contratou, não tem nenhum. 10 segundos. Concluiu? Dos 39 estrangeiros que foram contratados, eu não tenho nenhum. Entendeu? Não fale futebol, presidente. Réplica de 1 minuto para Homero Bellini. Eu acredito em futebol em cima de perfil. E não é à toa que nós já temos o nosso departamento de futebol nas figuras políticas escolhidos. O nosso vice de futebol é o Antônio Carlos Maineri, um homem com experiência dentro do vestiário, um homem vitorioso. Colocamos um jovem ao lado dele, em cima do nosso conceito de renovação, que é o Edson Berwanger, um homem que também tem uma trajetória dentro do Grêmio, que é conselheiro há bastante tempo, que foi integrante do departamento jurídico, para que ele possa crescer ao lado do Maineri e logo ali adiante ser uma alternativa. E já temos conversado sobre perfil de jogadores, e perfil de jogador para nós é o perfil que agrega qualidade, porque evidentemente só se pensa num time com qualidade, mas essa qualidade para jogar no Grêmio, para o conceito histórico do Grêmio, para a cara do Grêmio de jogar futebol, tem que ser um jogador que tenha entrega, que tenha garra, que tenha denodo e que tenha indignação com a derrota. Esse é o perfil do jogador que vem na nossa gestão. Bom, a terceira e última pergunta de jornalista será dirigida ao candidato Paulo Odoni e ela vem de Diogo Olivier, de 0 Hora. Vamos à pergunta. Boa noite, candidato. Um dos temas largamente explorados nessa campanha eleitoral, a presidência do Grêmio, foi a questão da dívida. Eu já ouvi que ela é de 220 milhões, depois eu ouvi que talvez seja metade disso em função de passivos equacionados e a longo prazo. Ouvi também que adiantamentos, né, de gestões passadas atrapalharam
na organização dessa questão da dívida. Afinal de contas, qual é a dívida que o futuro presidente do Grêmio passará a administrar a partir do próximo biênio? Olha, Diego, o Grêmio vai fechar o ano com um orçamento de 205 milhões, certamente. Esse orçamento lhe permite pagar todas as dívidas deste ano e não deixar adiantamento de receita para o outro ano como eu recebi. Eu recebi com 43 milhões de adiantamento de receita, seja de televisão, seja bancária. E nós vamos entregar com menos de 20 milhões de dívidas para passar para o outro ano. O resto está equacionado dentro de adiantamentos que nós fizemos dentro desse ano, que estão sendo pagos mês a mês esse ano. Nós não tomamos um centavo da televisão da Globo para o ano que vem. Pode-se tomar, se quiser fechar no fim do ano, dependendo de um reforço ou não que venha ao Grêmio, para mais alguma coisa. Mas o Grêmio não tem 20 milhões para deixar de dívida. O Grêmio está fechando seu orçamento equilibrado, talvez com resultado de superávit ainda. Então, essa coisa de falar em dívida, o Grêmio tem dívida, sim, desde lá de 2005. Por exemplo, Time Mania, mais de 100 milhões. Em números históricos, nós pagamos 100 milhões e em números reajustados, disso são 200 milhões de reais nesses 8 anos. Isso é uma loucura. Nenhum clube suportaria isso se não fosse o Grêmio com a força do seu torcedor e o espírito de sacrifício que se fez. É por isso que se viu um clube completamente atado pela herança que recebeu para poder ter os grandes títulos que nós queríamos. Não existe nada de graça. Nos livramos dessa famosa terceira folha agora, não faz um mês. Era um crime você todos os meses ter que pagar. Quando vende um jogador, além dos parceiros que já têm donos do seu passe, você tirar 20% para pagar o passado. Isso é uma loucura. Isso nunca mais vai acontecer. A Arena não vai permitir isso. Vai botar o Grêmio numa situação de grande clube a ter superávites. É isso que nós estamos planejando. Obrigado. E temos um projeto para daqui adiante. Fábio Koff comenta. Em primeiro lugar, quero dizer que o presidente vai completar 10 anos de mandato no Grêmio este ano e postula mais 2. Não, presidente. 85, presidente, vou lhe mencionar. Eu tenho aqui anotado. Só que as minhas contas... 4 lá de 87, presidente. Então, 4 de 87. Eu conto 6, porque eu conto 2 de 83. 10 anos. Em segundo lugar, a questão da dívida do Grêmio é o melovo no balancete aprovado no mês de junho, em que apresenta uma dívida que, somada a essa dívida que o presidente diz que está consolidada no Time Mania, excede a 100 milhões de reais. Evidentemente que este ano o presidente fez um esforço incrível, conseguiu liquidar com aquele baú dos credores, com o condomínio de credores, que havia sido iniciado o pagamento na gestão do presidente Duda. E eu espero receber o Grêmio com esse desenho financeiro que o presidente está desenhando, sem nenhum adiantamento, por direitos futuros e com 20 milhões de crédito de dívida. Espero receber assim, porque vai ser muito melhor para mim receber o Grêmio na Libertadores sem dívida, porque aí eu vou poder cumprir a promessa de chegar ao tri da Libertadores. Comenta por 2 minutos, Homero Bellini. Olha, Diogo, eu não gosto muito de falar sobre a questão da dívida do Grêmio, porque eu tenho claro que a dívida do Grêmio existe desde o dia 15 de setembro de 1903. De lá para cá, ela teve momentos em que ela foi de um valor mais elevado, outros momentos de valores menores, mas a dívida do Grêmio sempre existiu e sempre foi sendo equacionada e administrada da melhor maneira pelos gestores que passaram por lá. Como eu disse, uns gerindo isso de uma maneira que nos parece mais correta, outro de uma maneira que não é a mais adequada na nossa concepção, mas todos tentaram ir jogando isso de alguma maneira. Eu me manifestei várias vezes no Conselho Deliberativo do Grêmio, e o Paulo Doni sabe disso, porque as manifestações sempre foram feitas muito às claras. Eu sou absolutamente contrário a essa suplementação orçamentária que é feita sempre, historicamente, por todas as gestões, aos adiantamentos de verbas televisivas e de outras receitas que historicamente são feitas em todas as gestões, aos grandes empréstimos bancários que invariavelmente são feitos também
por todas as gestões, porque eu vejo que em algum momento isso tem que estancar. Em algum momento tem que aparecer alguma gestão que consiga, em cima de um projeto claro e efetivo, alavancar receitas. Só é possível evitar esse tipo de circunstância, de suplementação, de grandes empréstimos e de adiantamentos, se tu conseguires ampliar a tua capacidade de obtenção de receita. Não creio, óbvio, não somos mais inteligentes que ninguém, não existe fórmulas mágicas, mas nós temos sim, dentro do nosso projeto, que está no site homeropresidente.com.br, N circunstâncias que nos permitem acreditar que essas receitas, que hoje são de um determinado tamanho, podem, num curto ou médio prazo, ser ampliadas e muito. Paulo Doni fecha o bloco replicando por 1 minuto. Pois bem, só para ficar bem claro, eu não sabia que o presidente estava falando nos 4 anos de 87 a 90 e depois eu encerrei a minha carreira de dirigente no Grêmio. Nós somos 89, ganhamos a Taça do Brasil e eu saí da coisa do Grêmio. Voltei com o Grêmio falido, por uma massa falida, que não tem nem comparação com 92. Não era a falta da conta de luz, não. Era todo o dinheiro sequestrado na madrugada pelo Banco Central e os oficiais de justiça na porta de qualquer jogo antes de nós receber o dinheiro da bilheteria. E nenhum jogador. Um passivo do tamanho de um bonde, que nenhum clube suportaria não fosse o Grêmio. Então não dá nem para fazer essa comparação, por amor de Deus. Fica até chato falar nisso. Muito ruim. O que eu fiz agora desta vez foi 4 anos para tirar o Grêmio do buraco, da morte certa, e depois 2 anos que cumprimos agora para, pela primeira vez, preparar o terreno, inaugurando a arena e preparando um time capaz de ganhar uma Libertadores ou um título do mundo. Está prontinho para isso? Obrigado. Bem, vamos agora ao primeiro intervalo do Conversas Cruzadas Especial, que hoje reúne os candidatos à presidência do Grêmio na eleição de domingo. E no bloco seguinte vamos a perguntas livres entre os candidatos.